Você se lembra da primeira vez que sentiu o cheiro? O cheiro do poder? Não o poder de um escritório, mas o poder bruto, ilegal, que corrompe e constrói impérios em segredo. Você está no meio do nada. O ar pesado do interior, o cheiro de terra molhada. Mas aqui, neste pedaço esquecido do Brasil, você não é ninguém. Você é o centro. O ponto de convergência de uma fortuna que atravessa continentes. Você Vamos é o rápido, barão. não temos a noite toda. Eles te chamam de Barão do Pó. Mas para você, é apenas um negócio. Um jogo de xadrez onde cada movimento pode significar bilhões. Ou a morte. Você construiu isso do zero. Uma rota invisível, cortando o coração do país, levando a mercadoria mais valiosa do mundo para a Europa. Mas há um problema. Um novo jogador. E ele quer o seu trono. Cada grama, cada dólar, cada vida, tudo passa por você. Mas a pergunta que não te deixa dormir é: até quando? Até quando a sorte estará ao seu lado? E o que você fará quando o império que você construiu começar a desmoronar? Porque, acredite, ele vai. Esta é a sua história. A história de como você se tornou o Barão do Pó. E de como, talvez, você perdeu tudo. Prepare-se para entrar na Rota Caipira. Bloco 1. A origem. Você não nasceu barão. Você nasceu na periferia, onde as oportunidades eram escassas e a lei, uma sugestão. Pequenas entregas, pequenos lucros. Mas você tinha algo que os outros não tinham: visão. Enquanto eles olhavam para o asfalto, você olhava para o mapa. A cocaína chegava do Paraguai, da Bolívia, do Peru. O caminho óbvio era o litoral, os grandes portos. Mas você viu a brecha, o interior, uma teia de rios, fazendas isoladas, estradas de terra esquecidas pela fiscalização. A Rota Caipira não era uma invenção sua, mas você seria o mestre em otimizá-la. Você percebeu que a discrição valia mais que a velocidade. Você começou a tecer sua rede. Fazendeiros endividados, pilotos aposentados, policiais corruptos. Cada um, uma peça no seu tabuleiro. Você não usava a força bruta, usava a necessidade. Oferecia soluções, não problemas. E assim, o pequeno traficante se transformava no estrategista. A semente do império estava plantada, regada com a ganância alheia e a sua própria ambição. Você estava prestes a decolar. Bloco 2. A ascensão. A Rota Caipira floresceu sob seu comando. Pequenos aviões, muitas vezes roubados, se tornaram seus mensageiros noturnos. Cada voo, uma aposta. Cada pouso, uma vitória. Você não apenas transportava, você controlava. As fazendas se tornaram seus entrepostos, os rios, suas autoestradas, o interior do Brasil, seu reino particular. O dinheiro jorrava. Mansões, carros de luxo, viagens para paraísos fiscais. Você vivia a vida que sempre sonhou, uma vida de excessos, de poder inquestionável. Para o mundo exterior, você era um empresário de sucesso, um investidor discreto. Mas, na sombra, você era o barão, o homem que movia a engrenagem de um tráfico bilionário. Você era intocável, ou assim você pensava. Para manter o império, você precisava de mais que aviões e pistas. Aqui tem Precisava 100 de mil proteção, dólares, como combinado. políticos, juízes, 50 mil dólares.
delegados. 10 mil. Foi o que combinamos para começar, ok? Ninguém estava imune ao seu dinheiro. Você comprou o silêncio, a vista grossa, a informação privilegiada. As leis se tornaram sugestões. A justiça, uma mercadoria. Você se sentia invencível. O arquiteto de um sistema que parecia perfeito. Mas todo império tem seus inimigos. E o seu estava prestes a ser testado. Bloco 3. O conflito. A calmaria não durou. Outros barões, outras facções, começaram a cobiçar seu território. A rota caipira era eficiente demais para passar despercebida. Um novo jogador, mais violento, mais impiedoso, começou a testar seus limites. Ele não queria apenas uma fatia do bolo. Ele queria o bolo inteiro. E você sabia que a guerra era inevitável. Seus homens estavam morrendo. Suas cargas interceptadas. A paz que você havia comprado estava se esvaindo. Você se viu forçado a abandonar a discrição, a usar a força que tanto evitou. O Barão do Pó se transformava em um general, comandando uma guerra silenciosa nas sombras do interior. A cada perda, a raiva crescia. Mas a guerra tinha um custo, e ele era alto. A pressão não vinha apenas de fora. A Polícia Federal, com uma nova equipe de elite, começou a apertar o cerco. Operações Relâmpago. Informantes infiltrados. Você sentia o cheiro da traição no ar. Quem entre seus homens estava falando? Quem estava vendendo sua cabeça? A paranoia se instalava, corroendo a confiança que era a base do seu império. Você estava encurralado, e a próxima jogada seria decisiva. Bloco 4. O dilema. A maior carga da sua vida. O destino de milhões. E tudo deu errado. A chuva transformou a estrada em um pântano. O caminhão atolou. Rápido, peguem as caixas! Vamos logo! E então, as luzes, as sirenes, a PF. Você estava assistindo de longe, impotente, enquanto seu império desmoronava sob a tempestade. A traição era real. Mas quem? A informação veio de uma fonte inesperada. Um nome, um rosto familiar. Eu sei quem tá traindo você! Alguém que você confiava. O homem que estava ao seu lado desde o início. A raiva se misturava com a incredulidade. Você tinha uma escolha: fugir e salvar sua pele, ou confrontar o traidor e tentar salvar o que restava do seu legado. O Barão do Pó não fugia, mas o preço da vingança seria alto. O confronto era inevitável. Você estava ali, cara a cara com a sua própria falha, a sua própria ingenuidade. O homem que você elevou agora te derrubava. A lealdade era uma ilusão. O poder, uma miragem. Você tinha o controle de uma rota bilionária, mas não o controle sobre o coração humano. E agora, o jogo final estava prestes a começar. Qual seria o seu último movimento? Bloco 5. O desfecho. O galpão voou como um inferno. O som dos tiros ecoava na noite.
Vocês estão presos! Larguem as armas! Você lutou, correu, se escondeu. A caçada era implacável. A rota caipira, seu império, estava em chamas. Vamos prendê-lo a qualquer momento. Você era o barão, mas agora era uma presa. Cada passo, uma chance de ser capturado. Cada segundo, uma eternidade. O luxo, o poder, tudo se reduzia a uma única e desesperada corrida pela sobrevivência. O mundo soube do seu nome. Sua face estampou os jornais. Mas a história contada era apenas uma fração da verdade. Eles disseram que desapareceu sem deixar rastros. Mas a verdade é que você sempre esteve um passo à frente. O legado do Barão do Pó, no entanto, estava selado. Uma lenda urbana, um aviso, uma inspiração para outros que sonham em desafiar o sistema. A rota caipira continua. Outros barões surgirão, outros impérios cairão. Mas a sua história, a sua ascensão e queda, ela se tornou um mito. Uma prova de que, no submundo, o poder é efêmero, a lealdade é comprada e a única certeza é a incerteza. E você? O que faria para manter seu império? E o que você estaria disposto a perder?